Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com os detalhes de uma operação que mirou as chamadas adegas do crime, que vendem bebidas e drogas nos bailes funk da periferia da capital e da Grande São Paulo. Essas adegas são como feiras livres do tráfico e, segundo a polícia, são financiadas pelo crime organizado. Os bailes funk são conhecidos por atravessar a madrugada e seguir até depois do amanhecer. Os pancadões têm som alto, drogas e muita bebida. De acordo com a polícia, nas adegas clandestinas, que muitas vezes são financiadas pelo crime organizado, a venda não é apenas de bebidas, mas também de drogas. Em Diadema, na Grande São Paulo, uma operação da Polícia Civil e da Guarda Municipal cumpriu mandados de busca e apreensão em 3 adegas suspeitas de abastecer 9 bailes funk. Enquanto a operação nas adegas acontecia, os policiais receberam um chamado. Uma outra equipe da Polícia Civil identificou um casal numa rua aqui de Diadema. E olha só a quantidade de drogas que foram apreendidas. Tem maconha, cocaína, principalmente para fornecer para essas adegas e, consequentemente, durante as festas nos pancadões. As 3 adegas identificadas com bebida falsificada, bebida sem origem comprovada. Também foi apreendida grande quantidade de metanfetamina e êxtase e ainda quase 1 quilo de super maconha, conhecida como dry ou ice. Só essa droga está avaliada em R$60 mil. Uma arma foi apreendida e 2 pessoas presas em flagrante. As investigações revelaram que Jonathan de Araújo, ligado ao PCC, era um dos principais fornecedores de bebidas para adegas no entorno dos pancadões. Ele foi morto semana passada ao reagir a uma abordagem. O traficante usava drones para monitorar a movimentação da polícia. O barulho dos pancadões é outra dor de cabeça para a vizinhança. Na capital, desde janeiro, mais de 22 mil reclamações foram registradas, boa parte delas sobre bailes funk. Independentemente do crime que acontece em todo o entorno, e dentro disso, tem essa questão do sossego. A pessoa não consegue morar, não consegue viver num local desse. Ministro Alexandre de Moraes retira o sigilo da investigação sobre a ABIN paralela. Relatório indica que Bolsonaro e o filho Carlos definiam quais autoridades seriam espionadas. Banco Central eleva a taxa de juros pela 7ª vez seguida. Brasil se declara livre da gripe aviária depois de 28 dias. No Oriente Médio, o líder supremo do Irã alerta para as consequências de uma intervenção americana. E Donald Trump não descarta ataque a instalações de enriquecimento de urânio. Rio Taquari volta a transbordar e deixa os municípios gaúchos em alerta. Homem escapa de ser atingido por queda de marquise. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Estamos juntos para você saber que o desabamento de uma marquise em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, assustou quem passava pelo local. 2 operários que estavam trabalhando na obra no momento da queda conseguiram escapar. Tirava fotos bem embaixo dos andaimes da obra momentos antes da queda. 2 mulheres também caminhavam pela calçada. De repente, tudo veio abaixo. Consegui ouvir o estalo do ferro e consegui correr. Só que ainda me senti muito desesperado porque eu não imaginava que cairia aquilo ali. Repare que o promotor de vendas correu para dentro de uma loja. 2 operários estavam nos andaimes. Eles não ficaram feridos. Em pouco tempo, a rua ficou cheia de curiosos e a calçada tomada pelo entulho. Uma das principais avenidas de Copacabana, zona sul do Rio, ficou parcialmente fechada para a retirada dos escombros. O prédio residencial passava por reformas na fachada desde fevereiro. A mudança incluía a diminuição da marquise.
O condomínio informou que adotou todas as medidas exigidas pelas autoridades para a realização da obra. A Defesa Civil e a polícia foram acionadas para realizar a perícia. O prédio não precisou ser interditado. A Justiça decretou sigilo na investigação da morte do empresário Adalberto Júnior, que foi encontrado dentro de um buraco no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Bom, depois da divulgação dos laudos que você viu aqui no JR, a Polícia Civil negou que haja comprovação de que Adalberto tenha tido, por exemplo, relações sexuais antes da morte. A morte do empresário Adalberto Júnior segue cercada de mistério. Os laudos periciais não indicaram novos caminhos, mas serviram para confirmar que ele foi vítima de homicídio. Os exames apontaram que as lesões encontradas no pulmão indicam morte por asfixia. Se vocês viram aí, lesões leves, né? Lesão leve do lado. Então, por isso que a gente pensou aqui no... Dá para afirmar que ele foi colocado no buraco e ou logo após ter morrido ou terminou de morrer no buraco. Os delegados afirmaram que não há indícios de que Adalberto tenha mantido relações sexuais logo antes da morte, mesmo com o exame que apontou fluido no órgão genital do empresário. Após uma asfixia pode haver essa saída desses líquidos, que isso que apontou o exame. Não aponta qualquer relação sexual e também isso não há indício, isso nos autos por hora, entendeu? É algo biológico do corpo humano. A Justiça decretou sigilo nas investigações. A polícia apura pelo menos 3 hipóteses. A principal é a de que Adalberto morreu depois de uma briga dentro do autódromo de Interlagos. Ainda não há suspeitos. A investigação realiza um levantamento dos seguranças e dos prestadores de serviços que trabalharam no evento. O amigo Rafael Aliste, que estava com o empresário no dia do crime, é tratado como testemunha. Rafael disse à polícia que os dois haviam bebido cerveja e fumado maconha. Os laudos não identificaram as substâncias no corpo do empresário. Mas como o organismo pode ter processado o álcool e a droga antes da morte, para a investigação, isso não significa uma divergência. Ele respondeu a todas as perguntas, ele teve mesmo a moto roubada, tá? Levaram o celular dele, ele adquiriu um outro celular logo depois, que nos forneceu. Adalberto Júnior foi encontrado morto dentro de um buraco no autódromo de Interlagos no dia 3 de junho, 4 dias depois de desaparecer. Vamos falar agora sobre a lei que proíbe o uso de celular nas escolas. Ela acaba de completar 6 meses e os colégios estão enxergando muitas melhorias. O interesse pela leitura, por exemplo, cresceu e muitos estudantes dizem que agora estão fazendo novas amizades. A caixa trancada guarda os celulares. Do lado de fora, cadernos abertos e mais atenção. 6 meses depois da lei ser implementada, as escolas percebem resultados positivos dentro e fora da sala de aula. As notas subiram muito, eu comecei a fazer amizade com outras pessoas que eu nunca pensei que eu ia ali conversar. O colégio em que o Rafael estuda, em São Paulo, investiu em espaços de convivência, mais jogos e atividades para os alunos. Nesse período, o interesse pela leitura cresceu na escola. A biblioteca registrou um aumento de 20% no número de empréstimos, na comparação com os mesmos meses do ano passado. Tem gente que interessa mais por ciências, outros por literatura, né? Mas acho que o carro-chefe dos empréstimos nosso é a literatura, né? Mais da metade dos alunos brasileiros já deixou de levar o celular para a escola. É o que mostra uma pesquisa feita entre fevereiro e março com mais de 1.000 estudantes, professores e gestores de todo o país. O estudo mostrou que entre os alunos que ainda levam o celular para a escola, a maioria está no ensino médio. Este colégio foi ainda mais rigoroso. Estudantes de até 12 anos não podem nem levar o aparelho. Para nossa grata surpresa, 100% dos pais gostaram, nos apoiaram, são nossos parceiros nessa mudança. O aluno está mais tranquilo, o aluno está mais concentrado, a aula com o professor flui melhor e há maior diálogo em sala de aula. Para muitos alunos, a rotina escolar ficou mais produtiva. Porque às vezes eu perdia muito tempo no celular no intervalo para, porque eu nem precisava, assim. Fiquei amiga de pessoas que eu nem imaginava que eu ficaria amiga.
Tanta coisa para fazer fora desse mundo virtual, né? E a saída para o feriado prolongado já movimenta as principais estradas do país. Em São Paulo, a estimativa é de que mais de 16 milhões de veículos circulem pelas vias que levam para o interior e para o litoral do estado. A repórter Giovana Risado tem as informações ao vivo. Giovana, boa noite. Oi, Mariana, boa noite para você, para o Edu e a todos que nos acompanham. Aqui na Rodovia dos Imigrantes, principal via de acesso para a Baixada Santista, o movimento está bem tranquilo, sem filas nesta praça de pedágio onde a gente se encontra. Esta é a boa notícia. A previsão é que cerca de 635 mil veículos passem pelo sistema Anchieta Imigrantes durante esse feriado. O trânsito mesmo está mais complicado na Marginal Tietê. O congestionamento começou logo no início da noite e o destino principal dos paulistas, o destino preferido é o interior do estado, onde devem passar mais de 1.200.000 veículos nas 4 principais rodovias que dão acesso à região. E o movimento principal esperado é entre hoje à noite e na manhã desta quinta-feira. Mariana, Edu. Obrigada, Giovana. No Rio de Janeiro, a expectativa é que mais de 1.700.000 veículos passem pela rodovia Presidente Dutra e pela Rio Santos neste feriado prolongado. Estas imagens do helicóptero da Record mostram vários pontos de congestionamento nessas 2 rodovias. Na ponte Rio-Niterói, a previsão é de que hoje seja o dia de maior movimento, com 85 mil veículos passando por ali. A região dos Lagos é o destino mais procurado pelos cariocas. Mais de 223 mil pessoas devem passar pela rodoviária do Rio entre embarques e desembarques. E o movimento é grande também nas estradas em Minas Gerais. A Camila Cambrai está na rodovia que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. Camila, muito boa noite para você. Qual é a situação por aí nesse momento? Muito trânsito? Boa noite, Mariana, Edu. Mariana, aqui na BR-040, que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro, o fluxo foi intenso durante toda a tarde e ainda há pontos de retenção em vários trechos aqui da rodovia. No total, 800 policiais vão estar em pontos estratégicos nas rodovias mineiras com históricos de acidentes. A operação feriado vai até domingo. Já nas rodovias que levam ao interior do estado, o motorista encontra lentidão por causa do excesso de veículos. Em alguns trechos, os carros ficam parados. Edu, Mariana. Obrigado, Camila. Bom trabalho para você e boa viagem para quem vai pegar a estrada. E olha aqui, gente, o Supremo Tribunal Federal determinou hoje a abertura de inquérito sobre aqueles descontos indevidos nos pagamentos de aposentados e pensionistas do INSS. A investigação no Supremo é sigilosa, mas envolve uma autoridade com foro privilegiado. O relator é o ministro Dias Toffoli, que vai enviar um inquérito da Polícia Federal à Procuradoria-Geral da República. O governo estima que mais de 4 milhões de aposentados e pensionistas tenham sido vítimas do esquema de descontos indevidos feitos por entidades e associações. Mais de 3 milhões já apresentaram contestação aos descontos. Esse número pode subir, pode aumentar, porque a gente vem monitorando o público que vem acessando as plataformas online, pelo canal 135 e depois pelos Correios. O presidente do INSS e o advogado-geral da União tiraram dúvidas de beneficiários durante uma transmissão ao vivo hoje. Entre as perguntas estão: o INSS vai entrar em contato para falar sobre as devoluções? Não. Toda a conversa será feita pelo aplicativo, site ou nos Correios. Aceitar o acordo me impede de entrar com um processo judicial? Não, mas o pagamento será feito apenas uma vez e pela via mais rápida. E quando acontecerá o ressarcimento? Nós teremos condições de apresentar ali pelo INSS um calendário de pagamento. E a ideia é que, de fato, esse pagamento ocorra ainda este ano, em parcela única, de forma muito simplificada aos aposentados e pensionistas. As fraudes do INSS também serão investigadas pelo Congresso Nacional, que abriu uma comissão parlamentar mista de inquérito composta por 15 senadores e 15 deputados. A oposição e o governo disputam os principais cargos e o senador Omar Aziz é apontado como possível presidente da comissão. Alívio no agro a caminho.
o Brasil voltou a ser considerado livre da gripe aviária. Essa confirmação foi enviada hoje pelo Ministério da Agricultura à Organização Mundial de Saúde Animal. Mais de 70 países interromperam a compra de aves brasileiras por causa da doença. O Brasil cumpriu o chamado vazio sanitário e recuperou o status de país livre da gripe aviária depois de 28 dias sem novos casos em granjas comerciais. O único foco foi identificado em 16 de maio, em Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre. 6 dias depois, com a desinfecção da granja, começou o monitoramento de todas as propriedades num raio de até 10 quilômetros. A doença não oferecia risco aos consumidores, mas sem controle poderia contaminar outras granjas e levar ao abate milhares de aves. Ao todo, 71 países restringiram a importação de produtos avícolas brasileiros, entre eles a China, os integrantes da União Europeia, a África do Sul, o Canadá e o Chile. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo e o terceiro maior produtor. Foram 15 milhões de toneladas somente no ano passado. Agora o governo vai notificar os países que anunciaram restrições temporárias às exportações brasileiras. Conseguimos conter o caso em uma única granja, garantindo qualidade, segurança e sem que o vírus se propagasse para todo o país. Agora, a próxima fase é a de retomada da normalidade comercial. O Brasil registrou uma queda de 9,5% nas receitas com a exportação de frango no mês passado, em comparação com maio de 2024. Uma perda de mais de 420 milhões de reais. Que o Brasil já era livre, agora está declarando formalmente e vai ser enviado para todos os países do mundo, para que com isso a gente possa buscar, através de negociações, a retomada o mais rápido possível das exportações plenas da avicultura brasileira. O confronto entre Irã e Israel chega ao 6º dia. Hoje, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, declarou que o país não vai se render. E ele também fez um alerta em tom de contra-ameaça de que qualquer intervenção militar dos Estados Unidos terá consequências irreparáveis. No pronunciamento na TV estatal, Khamenei disse que quem conhece a história do país sabe que os iranianos não aceitam ameaças. Durante a madrugada, 30 mísseis foram lançados contra Israel. No fim da tarde, mais um ataque atingiu a região de Tel Aviv. Ainda não caiu a noite, mas a sirene já toca em 1 minuto e meio. Precisamos chegar a um local seguro. Onde aqui? É lá? Segundo as forças de defesa, o ataque foi interceptado, mas uma pessoa ficou ferida por estilhaços. Este míssil caiu no norte de Israel. Autoridades inspecionaram a área para verificar se ainda havia risco de explosão. As Forças Armadas disseram que mais de 400 mísseis e cerca de 1.000 drones foram lançados contra Israel desde sexta-feira. O Domo de Ferro, o sistema de defesa aérea do país, conseguiu interceptar boa parte dessa ofensiva. Mas pelo menos 20 mísseis atingiram áreas urbanas, como aqui em Tel Aviv, causando destruição. Em relação aos drones, o exército revelou que todos foram interceptados. A população segue em estado de alerta. A brasileira Melissa mora há 8 anos em Israel e está preocupada. A gente sabe que eles têm poder de destruição e pelo fato de nem todos terem abatidos e alguns terem caído, você consegue ver como essa destruição é muito potente. Em Tamra, no norte de Israel, a esposa e as 2 filhas de Raja Khatib morreram quando um míssil iraniano atingiu o prédio onde a família vivia. Estou devastado. Perdi tudo o que amava, lamentou durante o enterro. Helicópteros militares, lançadores de mísseis e centrífugas para enriquecimento de urânio foram alguns dos alvos destruídos pelo exército israelense. A sede da Agência de Segurança em Teherã também foi bombardeada. Em 6 dias de conflito, a Força Aérea Israelense afirma ter atingido mais de 1.100 alvos em território iraniano. E ainda sobre esse cenário, o presidente americano Donald Trump não descarta um possível ataque ao Irã. Hoje, em 2 momentos, ele voltou a defender a necessidade de impedir que os iranianos desenvolvam armas nucleares.
De manhã, o presidente foi questionado sobre um possível ataque dos Estados Unidos às instalações de enriquecimento de urânio do Irã e respondeu: "Posso fazer ou não, ninguém sabe." E acrescentou que o Irã deveria ter negociado antes e evitado tantas mortes e destruição. Os Estados Unidos têm reforçado a presença militar no Oriente Médio. O presidente americano afirmou que é necessário interromper o programa nuclear e, por isso, não descarta um envolvimento direto no conflito entre Irã e Israel. Trump disse que os iranianos tentaram encontrá-lo na Casa Branca, mas a informação foi negada pelo vice-ministro de Relações Exteriores do Irã. Mais tarde, no Salão Oval, Trump disse que os americanos têm as melhores armas do mundo e afirmou que ainda não tomou uma decisão sobre o envolvimento militar dos Estados Unidos. Além do conflito no Oriente Médio, o presidente também acompanhou os movimentos da economia. O Federal Reserve, Banco Central Americano, manteve a taxa de juros entre 4,25% e 4,5% ao ano. Antes do anúncio, Trump chamou o presidente do Fed, Jerome Powell, de estúpido. E sugeriu que, se assumisse o controle do banco, faria um trabalho muito melhor. Você vai ver a seguir. Sobe para 68 o número de cidades atingidas pela chuva no Rio Grande do Sul. E ainda nesta edição, uma operação no Rio de Janeiro prendeu suspeitos de receptar fios de cobre de empresas de energia. Subiu para 68 o número de municípios atingidos pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Bom, até o momento, 2 pessoas morreram e uma está desaparecida. A vítima mais recente é um homem que foi arrastado pela correnteza do rio Caí. O rapaz de 21 anos estava em um carro que foi arrastado sobre uma ponte entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. Na terça-feira, o veículo de um casal foi levado pela força da água em Candelária. A mulher foi encontrada morta. O homem está desaparecido. Em Porto Alegre, a água invadiu casas e ruas. O serviço de trens foi comprometido. Na região metropolitana, uma das áreas mais atingidas pelas enchentes do ano passado voltou a alagar. Em Alvorada, a 20 quilômetros da capital gaúcha, os bombeiros resgataram uma pessoa que foi arrastada pela correnteza. O homem não ficou ferido. Hoje, o governador Eduardo Leite afirmou que o acumulado de chuva pode chegar a 450 milímetros no estado. Isso gera muitos transtornos, mas é importante mencionar, não é comparável ao que nós tivemos em maio do ano passado, que foi uma situação com mais de 1.000 milímetros em muitas localidades. Em Lajeado, o rio Taquari transbordou. O município acionou o plano de contingência. Apesar dos dados da Defesa Civil não indicarem uma inundação severa como a que ocorreu ano passado aqui no Vale do Taquari, famílias que vivem em áreas de risco já foram removidas. A água está subindo rapidamente e coloca as autoridades e moradores em alerta. Seu Lindomar e a esposa resolveram sair antes da água invadir o imóvel. Em maio do ano passado, a casa onde viviam foi destruída pela enchente. Fica na memória, né? A gente não consegue esquecer. Começa a chover, a preocupação já vem. O outono já está se despedindo. Tem feriado chegando. Então vamos conversar com a Lidiane Sayuri para saber quais são os destaques da previsão do tempo. Lid, boa noite. Oi, Mariana. Olha só, vamos ter chuva no sul do Brasil e no litoral do Nordeste. Boa noite para você. Edu, boa noite. E uma ótima noite para você que nos acompanha. Só na faixa central do país, o tempo fica firme e seco. Quinta-feira de alerta para chuva forte e transtornos em Porto Alegre, máxima de 18 graus. No Rio de Janeiro e em São Paulo, tempo firme com tardes quentes e máximas de 31 e 27 graus. Hoje, a maior quantidade de chuva foi registrada nos extremos, no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte. Pelo satélite, a gente vê as nuvens de chuva concentradas sobre a região sul. E amanhã, com o avanço de uma frente fria no oceano, os temporais devem ocorrer entre o norte do Rio Grande do Sul e o extremo sul do Paraná. No Amapá, o encontro de ventos dos 2 hemisférios favorece a formação de nuvens carregadas.
Tarde de quinta-feira com 24 graus em Curitiba. Em Vitória e no Recife, 27 e até 31 graus. Em Goiânia e em Rio Branco. Tempo delivery. O Jorge está de olho na previsão para Carira, Sergipe. Olá, Jorge. Os próximos dias serão de tempo instável. O sol até aparece, mas as pancadas vêm a qualquer hora. Na quinta faz até 24 graus. Entre sexta e sábado, as temperaturas sobem um pouco, 26 e 27 graus. A Poliana é de Uberlândia, Minas Gerais. Bem-vinda, Poliana. Até sábado, o sol predomina entre algumas nuvens e não chove. À tarde, as máximas variam entre os 27 e os 28 graus. Participe do nosso Tempo Delivery. Nas redes sociais, poste sua mensagem com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigado, Lid. A gente volta a falar agora sobre o conflito no Oriente Médio, hein? 12 autoridades brasileiras que estavam em Israel chegaram hoje ao Brasil. O grupo foi conhecer novos sistemas de segurança pública e precisou deixar o país às pressas por causa dos bombardeios. No Aeroporto Internacional do Rio, uma chegada muito esperada. Vivemos momentos de muita dificuldade, de muita ansiedade, de desespero de alguns. A viagem de volta durou mais de 55 horas. Com o espaço aéreo israelense fechado por causa do conflito com o Irã, os 12 brasileiros deixaram Tel Aviv na segunda-feira, de ônibus rumo à Jordânia. Depois, uma parte do grupo seguiu para a Arábia Saudita e a outra foi para o Catar. O grupo se dividiu em um voo fretado e o outro comercial para voltar ao Brasil. Pessoal, hoje é 18 de junho, agora 10h01 da manhã, acabamos de pousar em solo brasileiro. Já em Minas Gerais, o prefeito de Belo Horizonte descreveu os momentos de tensão vividos nos últimos dias. Você entra no bunker, você ouve barulho, às vezes sente o chão tremer, sem saber se aquele míssil que está sendo jogado ou algum daqueles mísseis vai atingir o local onde você está. Na Paraíba, o prefeito de João Pessoa ficou emocionado ao descrever a operação para sair de Israel. Precisamos tirar lições de tudo que nós passamos. Além dos políticos que chegaram hoje, um outro grupo de 27 autoridades brasileiras deixou Tel Aviv nesta quarta-feira e seguiu por terra rumo à Jordânia. De lá, a comitiva vai retornar ao Brasil nos próximos dias em voos comerciais. Que vivamos em paz, né? Porque a guerra gera prejuízos sem precedentes em todos os sentidos, principalmente para a perda daquilo que a gente tem de mais precioso, que são as vidas. Veja a seguir, ministro Alexandre de Moraes retira o sigilo da investigação sobre a BIM paralela, que indica que Bolsonaro monitorava as autoridades. E a gente te mostra também, Copom anuncia aumento da taxa Selic. Banco Central eleva a taxa básica de juros pela 7ª vez seguida. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, retirou o sigilo do relatório da Polícia Federal que indiciou 36 pessoas no inquérito da chamada ABIN Paralela. O relatório, com mais de 1.200 páginas, aponta que a estrutura da Agência Brasileira de Inteligência foi usada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro para monitorar irregularmente autoridades e adversários políticos. O documento diz que o grupo era composto por figuras de alto escalão do governo à época, incluindo o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro. Este núcleo foi o responsável por definir as diretrizes estratégicas da organização criminosa e determinar os alvos das ações clandestinas. Segundo a PF, a investigação ilegal fazia consulta de nomes sem precisão, a ponto de 3 pessoas com nome igual ao do ministro Alexandre de Moraes terem sido pesquisadas. Os investigadores indiciaram mais de 30 pessoas, entre elas o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, e o atual diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Correia. No caso de Bolsonaro, a PF considerou que há indícios do crime de organização criminosa e indicou a responsabilidade do ex-presidente no relatório. Mas a PF explica que ele não foi indiciado pelos crimes de organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, porque já responde por esses crimes no inquérito da suposta tentativa de golpe de Estado.
O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, deve encaminhar o processo ao Procurador-Geral da República, que irá decidir sobre uma eventual denúncia contra os acusados. Fontes ligadas a Paulo Gonet afirmam que um dos caminhos pode ser incluir o inquérito sobre a BIM paralela na ação penal que apura o suposto plano de golpe de Estado. A palavra final caberá à primeira turma do Supremo. Os advogados de Jair Bolsonaro informaram que ainda analisam o relatório da Polícia Federal. Nós não conseguimos contato com Luiz Fernando Correia, mas ele negou as denúncias num depoimento recente ao STF. Já o vereador Carlos Bolsonaro não atendeu às nossas ligações, mas ontem disse ser vítima de perseguição. O ministro Alexandre de Moraes também determinou a prisão de Marcelo Costa Câmara. O ex-assessor de Jair Bolsonaro foi detido em Sobradinho, no Distrito Federal. Moraes afirmou que Marcelo Câmara tentou obter informações sigilosas do acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. O ministro ainda determinou a abertura de inquérito para investigar Eduardo Kuntz, advogado de Marcelo Câmara, por suposta tentativa de obstrução da justiça. Ele não se pronunciou. Brasil e Estados Unidos definiram hoje as taxas básicas de juros. Por aqui, o Banco Central aumentou a Selic para 15%. Já é a 7ª alta seguida e agora o maior patamar desde julho de 2006. A chamada Super Quarta começou com analistas em dúvida sobre qual seria a decisão do Banco Central. A gente tem, de um lado, atividade ainda bastante forte, né? Desemprego baixo, PIB surpreendendo positivamente. De outro, a gente tem inflação ainda acima da meta, não é uma decisão tecnicamente simples. O primeiro anúncio do dia veio com o Federal Reserve, o Banco Central americano, que manteve a taxa no intervalo de 4,25% e 4,5%. No fim da tarde, aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou o aumento da taxa Selic em 0,25 ponto percentual para 15% ao ano. Esse aumento residual do Banco Central, que estava na expectativa de parte do mercado, vem na ideia de uma inflação que ainda está elevada, uma expectativa de inflação que também está alta para 26%. O comunicado do Banco Central afirma que os riscos para a inflação seguem elevados e que o momento exige uma política monetária com juros altos por período prolongado. Foi a 7ª alta seguida da taxa básica de juros. E para analistas ouvidos pelo Jornal da Record, deve ser a última, na estratégia do Banco Central para reduzir o consumo e desacelerar a inflação. O mercado agora projeta por quanto tempo a Selic será mantida nesse patamar e quando vai começar a cair. Quando o BC vai mudar dessa taxa que ele está agora, isso ainda está em aberto. E para isso acontecer, você precisa ter um cenário de câmbio mais tranquilo, a atividade precisa desacelerar para ajudar esse trabalho do Banco Central. A gente precisa ter um cenário eleitoral relativamente tranquilo no ano que vem, com vistas a 2027. Bom, em nota, a Confederação Nacional da Indústria diz que a alta dos juros é injustificável e que vai agravar a competitividade do setor. Nos 6 primeiros meses de funcionamento, o Smart Sampa, que é o sistema de monitoramento inteligente de segurança, usa reconhecimento facial para identificar criminosos. Esse sistema já ajudou a polícia a prender mais de 1.100 foragidos da justiça, só na cidade de São Paulo. 2 sustos em apenas 3 meses. O primeiro foi em março. Paloma quase teve o celular roubado em São Paulo. Eu tinha percebido que tinha uma movimentação estranha, com muita gente de bicicleta, muito menino, assim. E aí, nesse dia, eu fui quase furtada, assaltada, né? Que uma pessoa tentou pegar o meu celular, só que na hora o meu celular caiu no chão e eu consegui pegar de volta. O segundo susto foi na semana passada. E dessa vez, os criminosos conseguiram levar o aparelho. E aí eu estava no ônibus mexendo no meu celular e aí um cara me abordou, me batendo assim nas costas, e aí ele falou que eu estava suja. E nisso eu continuei ainda me limpando por mais uns 5 minutos, até que eu me dei conta que o meu celular tinha sido roubado. No ano passado, em média, 440 celulares foram roubados ou furtados por dia na capital paulista. Espalhadas pela cidade, mais de 31 mil câmeras do Smart Sampa tentam inibir a ação dos criminosos. Hoje, o prefeito Ricardo Nunes falou sobre os resultados dos últimos 6 meses do sistema, capaz de identificar o rosto de quem passa pelas ruas. O relatório de transparência do Smart Sampa, que compreende os 6 meses de atuação do Smart Sampa,
do dia 21 de novembro de 2024 a 21 de maio de 2025, 6 meses, com resultado excepcional, 99,5% de assertividade e que tem demonstrado, obviamente, que o Smart Sampa é uma ferramenta importante para a segurança, uma ferramenta segura. De novembro do ano passado a maio deste ano, 1.153 foragidos da Justiça foram reconhecidos e presos. Roubo, tráfico de drogas, furto e homicídio. Esses foram os crimes mais comuns cometidos por homens e mulheres reconhecidos pelo sistema nos últimos 6 meses. As câmeras também levaram à prisão 38 pessoas condenadas ou acusadas por estupro. 4 homens foram presos suspeitos de atuar na receptação de fios de cobre roubados de concessionárias de energia no Rio de Janeiro. Bom, os registros desse tipo de crime aumentaram 142% de um ano para o outro. Nesta montanha de entulho de 60 toneladas, boa parte é de cabos de cobre que foram desviados de concessionárias de serviços públicos. A operação da polícia teve como alvo grandes empresas do ramo de reciclagem. Segundo as investigações, o esquema chegou a movimentar 2,5 bilhões de reais nos últimos 3 anos. 32 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Num deles, os agentes identificaram um caminhão de uma recicladora que foi usado para transportar cabos furtados. Eles confundiam esses materiais se misturando, e dê aparência ali de ilícito e seja remetido a siderúrgicas, que são os destinatários finais. O número de ocorrências no Rio deu um salto de 142% nos 4 primeiros meses do ano em relação ao mesmo período de 2024. Mas o furto de cabos não causa prejuízos só por aqui. Uma das principais concessionárias da capital fluminense, que também atende cidades em São Paulo e no Ceará, informou que 170 mil clientes foram impactados nos 3 estados. Na operação de hoje, os policiais também estiveram em endereços de empresários suspeitos de integrar a organização criminosa. O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo decidiu por unanimidade exonerar o PM Henrique Veloso, acusado de matar o lutador de jiu-jitsu Leandro Lo em agosto de 2022, durante uma discussão num show da capital paulista. O julgamento do policial foi suspenso no final de maio e ainda será remarcado. 2 caminhões bateram e tombaram na rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, Grande São Paulo. A carga de frutas de um dos veículos ficou espalhada pelo local. Os motoristas foram socorridos com ferimentos leves. Uma das faixas da rodovia ficou interditada e provocou um congestionamento de 13 quilômetros nesta manhã. O jogador de futebol francês Dimitri Payet, ex-Vasco, foi denunciado pelo Ministério Público do Rio por violência psicológica contra uma advogada. Eles mantiveram um relacionamento extraconjugal por 6 meses. Payet nega ter cometido qualquer crime. Veja a seguir, o Brasil brilha e leva 36 prêmios no maior festival de publicidade do mundo. O único sobrevivente do acidente aéreo na Índia, semana passada, participou hoje do funeral do irmão dele, que estava no mesmo voo. Muito emocionado, esse homem chegou à cerimônia amparado por amigos. Ele estava com alguns curativos ali no rosto, Na quinta-feira passada, o avião que ia a Londres caiu instantes depois da decolagem. O sobrevivente conseguiu sair pela porta de emergência. As causas dessa tragédia ainda são investigadas. O Brasil voltou a brilhar no maior festival de criatividade do mundo, o Cannes Lions. Só hoje foram 36 prêmios. 2 ouros desta quarta-feira foram para uma campanha criada em parceria com a RIC TV, afiliada da Record. Do gramado do sul do Brasil para o palco de Cannes, na França. A festa da torcida do Operário no Campeonato Paranaense foi além do futebol. A chuva de papel picado da vitória virou cupons de desconto. Uma ideia criativa que rendeu 2 ouros nesta noite. Ontem a campanha já havia conquistado um leão de bronze. É uma daquelas ideias que, quando você vê ela pela primeira vez, você pensa assim, é tão óbvio, né? Tava ali o tempo todo, o confete da celebração tava ali o tempo todo em todas as comemorações e ninguém nunca tinha usado o confete para isso, como mídia.
A RIC TV, afiliada da Record em Curitiba, faz parte desse time campeão. 3 leões em Cannes, nesse tapete vermelho, o palco da criatividade mundial, já se falam por si só, né? É muito gratificante o momento que a gente vem vivendo, porque está no nosso DNA desenvolver projetos especiais. O presidente do Grupo RIC Paraná, Leonardo Petrelli, comemorou a conquista. Estamos muito felizes porque houve sim uma integração, houve uma flexibilização da RIC TV, houve sim também um empenho fortíssimo da Record e pudemos entregar um case que virou realmente um case mundial. Hoje foi o melhor dia do Brasil no festival. Foram 36 leões no total. Os leões estão aí. O título de país mais criativo do mundo é nosso. E o Brasil também marca presença aqui em Cannes como líder de uma ideia poderosa. Usar a criatividade para transformar o futuro mais sustentável. Um projeto com DNA brasileiro que quer inspirar toda a indústria criativa a ir além do discurso, transformar propósito em prática. A iniciativa foi lançada por brasileiros que são referência em criatividade, moda e comunicação. Uma camiseta foi criada com algodão reciclado e óleos naturais da Amazônia, combinando design, sustentabilidade e valorização da nossa biodiversidade. É o lugar mais importante, eu diria, no mundo para conversar com quem quer usar a sua criatividade para transformar. Em entrevista ao Zizo Papa, nosso parceiro em Cannes, o CEO do festival, Simon Cook, explicou que não dá mais para separar sustentabilidade de criatividade. We want to use the platform to provide voices who are important in this space with the opportunity to educate and inform some of the biggest brands and marketers in the world. Num festival que celebra as melhores ideias do mundo, o Brasil mostra que o futuro da criatividade também pode ter raízes na floresta, na moda e no compromisso com o planeta. Agora a gente fala do São Paulo, que anunciou oficialmente o novo técnico para a sequência da temporada. Ô Bruno, conta mais sobre esse novo professor que já jogou muita bola, hein? Já jogou muita bola, um centroavante de altíssimo nível e que retorna ao São Paulo. Já tem história lá no Morumbi. O argentino Hernan Crespo já treinou o clube em 2021 e foi campeão paulista. Hernan Crespo é uma grife quando se fala em futebol, principalmente pela história como jogador. Disputou 3 Copas do Mundo e é o 4º maior artilheiro da história da seleção argentina. Como técnico, Crespo tem uma década de carreira. Já passou por vários países e conquistou 3 títulos. O primeiro foi a Copa Sul-Americana, com o modesto Defensa e Justiça da Argentina. Conquista que na época chamou a atenção e fez o São Paulo ir atrás do treinador. E o início foi fulminante no tricolor. Em apenas 3 meses, o time comandado por Hernan Crespo venceu o Campeonato Paulista em 2021 e quebrou um jejum de 8 anos sem título. O Crespo foi campeão paulista, mas o pós foi muito ruim, né? O brasileiro, acho que conseguiu a primeira vitória do Crespo foi depois de 10 rodadas. Então a torcida só lembra das coisas mais positivas. Mas o fato novo, com certeza, principalmente aqui no futebol brasileiro, é uma coisa que conta bastante. 4 anos se passaram, o argentino agora está de volta ao São Paulo. O contrato terá validade até dezembro do ano que vem. Fico por aqui. Até amanhã. Edu e Mariana. Valeu, Bruno. Obrigada. Obrigado. Olha, a gente fica por aqui também. À 00:30 tem mais JR. Você pode conferir as reportagens de hoje no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está disponível sempre para você, ao vivo e de graça, no Play Plus. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Reis tem a prova dos casais e a formação da DR ao vivo no Power Couple. Não perca. Uma boa noite. Boa noite. Bora para a próxima. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.